Prezados alunos, bom dia. Nessa segunda videoaula, estaremos abordando assuntos correspondentes à resolução da tarefa 3. Né? A tarefa 3 tem a ver com o estudo do gradiente e a derivada direcional. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir o que seria derivada direcional. Então, eu vou dar a definição utilizando uma função de duas variáveis. Aí a extensão para uma função de três variáveis é bastante natural e eu vou deixar mais por conta de vocês essa extensão. Tudo bem? Bom, então considerando uma função de duas variáveis, uma função de duas variáveis diferenciável, no ponto A e B, e seja o e considerando um vetor unitário, então nós temos uma função diferenciável, né, no ponto AB, e U é um vetor unitário. Então, norma de U igual a 1. Então, a derivada direcional de f no ponto A e B na direção U é dada como, tudo bem? Então, nós vamos definir a derivada direcional de uma função de duas variáveis, né, num ponto AB e seguindo a direção do vetor unitário U. Tá? Então, a derivada direcional da f, né, na direção do vetor unitário U, no ponto A e B, é dado por esse limite. Né? Então, esse limite fornece a taxa relacionada, né, da f em relação no ponto AB, seguindo a direção do vetor unitário U. Né? E nós podemos observar que esse limite está bastante ligado a um limite já conhecido, né? Que são as derivadas parciais. E considerando o vetor unitário U como sendo o vetor 0, então nós temos que derivada da f, derivada direcional em relação a esse vetor unitário, não é nada mais que a derivada parcial em relação a x. Né? Agora, considerando o outro vetor canônico, né, 0, 1, então recuperamos a definição, né, baseada em limite
da derivada parcial em relação à variável y. Tudo bem, gente? Então, essa é a definição da derivada direcional, né, em termos do limite. Aí, como vocês podem lembrar, as derivadas direcionais também foram inicialmente definidas como limites. Só que depois nós demos uma forma mais prática, né, para calcular essas derivadas. Isso também acontece, né, com as derivadas direcionais. Nós temos uma outra maneira de como avaliar, né, essa derivada, né, de uma forma mais prática, utilizando o gradiente. Tá bom, gente? Então, o que eu vou escrever a seguir é a definição da derivada direcional utilizando o gradiente da função num ponto determinado. Então, a definição mais prática da derivada para efeitos de cálculo é essa aqui, né? Derivada direcional de uma função f num ponto A e B do domínio, logicamente considerando a função diferenciável nesse ponto, e seguindo a direção do vetor unitário 1, é dado como o gradiente da f no ponto, né, produto interno, vetor 1. Tá? Então, nos problemas, às vezes o vetor u, né, não é unitário. Pede para calcular a derivada direcional da f seguindo uma direção de um vetor. Só que, como vocês podem observar, essa definição precisa que o vetor seja unitário. Então, nesse caso, como vocês podem encontrar na apostila e em outros livros, se utiliza muito a palavra versor. O versor não é nada mais que fazer um vetor que não é unitário, né, converter nesse vetor com norma 1, né, como sendo unitário. Por exemplo, seja um vetor b, que não é unitário, então o vetor u é nada mais que v sobre norma de v. Então é a versão unitária desse vetor v, esse versor u, né? E a definição de derivada direcional precisa que o vetor seja unitário. Então, antes de fazer os cálculos, o primeiro passo seria converter um certo vetor v, que não é unitário, em unitário. Tá? Muito bem, eu vou fazer agora um gráfico, né, para explicar qual que seria a forma de interpretação da derivada direcional. Então, nós estamos em um ambiente R2, que seria o domínio das funções a duas variáveis, né? E vamos considerar essas curvas como sendo as curvas de nível de uma função f. Né? Então, nós estamos num ponto, vamos pegar um ponto aqui, de coordenadas x sub 0, y sub 0. Né? Nós estamos nesse ponto aqui. E tem a seguinte pergunta, né? Qual direção eu vou pegar, né? Eu vou considerar de maneira que a partir desse ponto A e V, x sub 0, y 0, eu tenha o maior crescimento da função. Né? Como vocês já sabem, né? A partir desse ponto, eu tenho várias opções de caminhos, né? Eu posso andar nessa direção desse vetor, nessa direção, nessa, né? Olha quantas possibilidades nós temos para seguir, né? A partir desse ponto. Então, o que dá para visualizar nesse gráfico é que se a gente optar por seguir a direção da própria curva de nível, por exemplo, considerando essa curva de nível aqui, se nós considerarmos essa direção da curva de nível, a função não varia, o valor da função não varia. Né? Então, visualmente, dá para perceber que, considerando uma direção ortogonal, né, a direção da própria curva de nível, nós obteremos o maior crescimento da função. Esperamos que esse caminho leve a o maior crescimento da função, né?
Esse fato é melhor explicado utilizando a geometria analítica. Tá? Então eu vou fazer um paralelo agora entre derivada direcional e o vetor unitário com o que a gente aprendeu em geometria analítica. Tá? Então vou considerar aqui vamos considerar considerando o gradiente da função f no ponto x sub 0, y0 e o vetor unitário. Então, vamos colocar esses dois vetores nesse ponto aqui. Certo? E θ, o ângulo entre esses dois vetores. Então nós estamos considerando dois vetores, né? O vetor gradiente da função no ponto e o vetor unitário. Estamos considerando também como sendo θ o ângulo entre dois vetores. Então vamos pegar um resultado da geometria analítica, tá? Que é o seguinte, né? Vou escrever aqui para não apagar o processo, né? Então na geometria analítica nós temos que o gradiente, o vetor gradiente, produto interno, né? O vetor unitário igual a norma do gradiente vezes a norma do vetor unitário vezes cosseno de θ. Né? Nós temos uma relação que vale para qualquer dois vetores, né? Onde θ é o ângulo entre esses dois vetores. Né? Então nós estamos considerando em particular o gradiente e o vetor u. Nós temos essa relação, né? Então nós temos isso aqui. O lado esquerdo, né, não é nada mais que a derivada direcional. Então, o lado esquerdo é a derivada direcional de f no ponto AB. Então isso aqui é a derivada direcional, isso aqui então é igual a norma do gradiente no ponto x0, y0. Essa norma de u, né, como u é um vetor unitário, a norma é 1. Né? Então aqui é 1. Então o lado direito fica simplesmente a norma do vetor gradiente vezes cosseno de θ. Veja como temos uma outra forma de representar a derivada direcional. Agora baseado na norma do vetor gradiente vezes o cosseno de θ. Como já sabemos, né, o cosseno de θ varia entre -1 e 1. Então, o máximo valor que a gente pode encontrar da derivada direcional é quando o cosseno de θ vale 1. Certo? Quando o cosseno de θ vale 1, o valor da derivada direcional é a norma do gradiente. Tá certo? Seguindo essa lógica, né, quando o cosseno de θ é -1, então ficaria -1, então a derivada direcional tem como valor menos norma do gradiente. Então veja, nesse caso obtemos o máximo valor da derivada direcional e o mínimo valor, o menor valor, tá? Derivada direcional, considerando cosseno de θ 1 e cosseno de θ -1. Agora a pergunta para qual direção eu tenho o máximo valor da derivada direcional? Né? Para qual direção eu tenho esse máximo valor, essa norma do gradiente? E na apostila nós podemos, né, fazer ou refazer a prova de que essa direção procurada, né,
que nos permite obter o máximo valor da derivada direcional é o próprio vetor gradiente. Tá? Então, a direção é o vetor gradiente, né? Só que, como a gente precisa que essa direção seja um vetor unitário, então, não padronizamos, né? Utilizamos o versor do vetor gradiente. Pronto. Então, essa direção, esse vetor unitário, né, nessa direção, nós obtemos o máximo crescimento da função f, o máximo valor. E esse valor é a norma do vetor gradiente. Tá certo, gente? Então, e isso era bastante razoável, né? Porque no gráfico nós tínhamos, né? Novamente, aqui temos uma curva de nível, né? Nós estamos nesse ponto aqui, x sub 0, y 0. Se escolhemos, né, seguir, né, a curva de nível, a função não muda. Lembremos que os valores, né, da função, toda essa curva é um só, é k, uma constante. Então, qual direção fornece o maior crescimento? Então, pode estar nessa direção ou nessa aqui, né? Dependendo do comportamento das curvas de nível, né? Então, esse é justamente o vetor perpendicular à curva de nível é o gradiente da função. Então, é bastante razoável esperar que o gradiente forneça o máximo valor da derivada direcional. O máximo nessa direção, a partir desse ponto, seguindo essa direção, obteremos o máximo valor, o máximo crescimento da função, né? E o vetor oposto, ele nos leva para o menor valor da função. Tá certo, gente? Então, baseado nessa teoria, né, que eu fiz com uma forma bastante compacta, né? Outros detalhes vocês podem encontrar na própria apostila, né? As provas para essas relações, inclusive, né? Então, agora nós vamos fazer um exercício para colocar em prática, né, nossos cálculos relacionados com derivada direcional e gradiente. Vamos considerar uma função a 3 variáveis, né? x² menos y² mais z. Tá? Então, a primeira parte é calcule a derivada direcional da f seguindo a direção de um vetor onde um é o versor do vetor v de coordenadas 3, 4 e 12. Então, veja. Encontre a derivada direcional dessa função, né, a 3 variáveis, x² menos y² mais z, nesse ponto, em 2, 2, 1, seguindo a direção do vetor v, 3, 4, 12. Então, como nós já falamos, a definição de derivada direcional precisa de um vetor unitário. Então, nós vamos, em primeiro lugar, achar o versor u desse vetor v, né? Então, a primeira parte é calcular o versor de v. Então, o versor de v, que denotado como 1, né, um vetor unitário, é v sobre o módulo de v. Então, isso é 3, 4, 12, né? Aqui a raiz de 9, né? 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. 144, né? Certo? Então, é 3, 4, 12 sobre 169. Isso aí é 13, né? Sobre 13. Então, o vetor U
tem como coordenadas 3 sobre 13, 4 sobre 13 e 12 sobre 13. Esse vetor U já é unitário, né? Então já dá para utilizá-lo na definição do cálculo do derivada direcional. Tá, gente? Vou apagar essa primeira parte aqui. Deixar a função aqui, né, que vamos utilizar, e vou deixar também o versor U. Então, a derivada direcional da f, seguindo a direção 1 no ponto 2, 2, 1, né? Isto. E nada mais que gradiente da f em 2, 2, 1, produto interno, esse vetor unitário U, que já está calculado. Então, o que está faltando para calcular a derivada direcional é o gradiente de f, né? Então, gradiente de f. Então, derivada parcial de f em relação a x é 2x. Derivada parcial de f seguindo a direção y é menos 2y. E derivada parcial de f na direção z, seguindo a variável z, é 1. Então, gradiente da f em x, y, z é 2x menos 2y e 1. Né? Esse aqui é o gradiente da f no ponto x, y, z, né? É o vetor com primeira componente 2x, né? Segunda componente menos 2y e terceira componente 1. Então, o gradiente da f no ponto 2, 2, 1 não é nada mais que a avaliação, né, desse vetor nesse ponto aí. Então, ficaria 4 menos 4 e 1. Então, nós já temos calculado o gradiente da função f nesse ponto e também temos o vetor unitário. Então, basta fazer o produto interno, né? Então, a derivada de f com relação a 1 no ponto 2, 2, 1 não é nada mais que esse vetor gradiente no ponto, que já temos calculado, produto interno, isso daqui, esse vetor unitário. Né? Fazemos a conta. Menos. Então, a derivada direcional da f nesse ponto 2, 2, 1, seguindo a direção U, né, é menos 16 sobre 13, que é um número negativo. Então, essa derivada direcional, de alguma forma, né, indica a taxa de variação da função, né, seguindo essa direção U, né. Então, o que está indicando é que se a gente seguir a partir desse ponto 2, 2, 1, seguir a direção 1, nós vamos ter um decrescimento da função segundo essa taxa aqui, uma taxa negativa. É isso que significa. Tudo bem, gente? Então, pronto. A primeira parte é um exercício clássico, né, de derivadas direcionais, que é o cálculo, né, da derivada direcional seguindo um vetor dado. Então, os pontos de destaque são o seguinte, né? Nós temos que calcular isso utilizando a definição do gradiente, né? A direção do gradiente. Né? Quando a direção não é unitária, o primeiro passo é pegar o versor, né, desse vetor, que seria o vetor sobre o módulo, e depois fazer o cálculo. O cálculo final é um produto interno entre esses dois vetores, o gradiente e o vetor unitário.
tá? Quando se a derivada direcional, se esse número for positivo, indica que nessa direção nós vamos ter um crescimento da função, seguindo essa taxa, né? E no caso contrário, se o resultado é negativo, nós vamos ter um decrescimento da função. Então veja, nós estamos num certo ponto do domínio, né? Então qual que é a direção que oferece, onde a função tem o maior crescimento? Essa é a pergunta, né? Então na nossa teoria, né, nós já falamos um pouquinho em relação a isso. O vetor que oferece o maior crescimento da função é o próprio vetor gradiente, tá? Então o V seria, né, a direção é o vetor gradiente, né, nesse ponto, certo? Só que para efeitos de cálculo nós precisamos de pegar o versor do gradiente. Então o U da definição de derivada direcional não é nada mais que gradiente de f nesse ponto sobre a norma, tá? Então nessa direção nós obtemos o máximo crescimento da função, tá? E quem que seria o valor da derivada direcional seguindo essa direção? O valor da derivada direcional é nada mais que a norma do gradiente nesse ponto, tá, gente? O resultado é esse aí, tá? Vocês podem fazer os cálculos respectivos para chegar nisso aí, né? E já podemos encaixar a próxima questão, que seria: calcule a direção de maior decrescimento da função f a partir desse ponto. Então C seria maior decrescimento, né? Lembrando que na fórmula, né, quando o cosseno de θ estava envolvido, quando o cosseno de θ é igual a 1, nós obtemos o máximo crescimento da função. E quando o cosseno de θ é menos 1, nós temos o maior decrescimento da função. Então aqui, considerado, né, o cosseno de θ igual a menos 1, nós temos que a direção que oferece o maior decrescimento é o oposto desse vetor U. Então a direção é o oposto, né, do vetor que dá o maior crescimento, e o valor, né, da derivada nessa direção é nada mais que o negativo dessa norma aqui, tá, gente? Então é isso que os pontos mais importantes, né? A direção onde f cresce, né, nós temos o maior crescimento a partir de um ponto, é dado pelo gradiente, né? No cálculo da derivada direcional precisamos que esse vetor seja unitário, então nós pegamos o versor do gradiente para calcular a derivada direcional, né? E o valor dessa derivada direcional não é nada mais que o módulo quando consideramos esse vetor, não é nada mais que o módulo do gradiente da função nesse ponto. O maior decrescimento, né, ocorre no vetor oposto a U, quer dizer, o valor negativo desse vetor aqui, né, e o valor vai ser o oposto dessa norma também, tá? Então com isso já dá para fazer quase todas os exercícios, né, relacionados com esse tema de gradiente e derivada direcional, proposto na tarefa 3, né? Eu recomendo estudar normalmente os conceitos relacionados, né, com a derivada direcional, né, e o gradiente, fazer uma interpretação do gradiente em termos de como vetor, né, que se comporta como que é perpendicular à tangente de uma curva de nível, né?
e, e refazer as provas, né? Refazer as provas que estão no livro, né? Para a gente ter a confiança de que nossas fórmulas estão corretas, né? E também olhar nas hipóteses, né? Nós precisamos, para que tudo isso funcione de uma maneira correta, que a função seja diferenciável no ponto. Vamos considerar que vou fazer a prova para uma função a duas variáveis, né? Aí vocês façam a extensão para uma função a três variáveis, tá? Então, suponha que essa curva aqui, né, é uma curva de nível de uma função a duas variáveis, tá? Onde o ponto x sub 0 e y0 está contido, né, nessa curva. Também nós vamos considerar como alfa t de componente xt e yt uma curva que passa nesse ponto x sub 0 e y0, tá? Então, nessa curva, então, nós vamos ter f de x, y igual a k. Uma curva de nível z igual a k, né? Então, se essa curva passa nesse ponto, então essa curva, né, fazendo o seguinte, alfa para um certo t sub 0, eu tenho x sub 0 e y0. Então, a curva passa no ponto x sub 0 e y0. Então, se passa, né, essa curva nesse ponto, então ela satisfaz essa equação aqui. F de x, y igual a k. Então, nós temos o seguinte, f, né, de xt, yt igual a k. Né? Tá? Então agora vamos fazer as derivadas parciais da f em relação ao parâmetro t, a variável t no caso, que é o parâmetro da curva alfa, né? Derivada de f em relação a x, derivada de x em relação a t, né? Fazendo as derivadas parciais, né? E aplicando a regra da cadeia. Como o lado direito uma constante, a derivada em relação a t é zero, né? Então, essa igualdade nós podemos escrever da seguinte maneira. Igual a zero. E isso não é nada mais que gradiente da f vezes a linha de t igual a zero. Então veja que nós estamos obtendo. O resultado é o seguinte, gradiente de f, produto interno, vetor tangente à curva no ponto x sub 0 e y0 é igual a zero, né? Isso significa que o vetor gradiente é perpendicular ao vetor tangente à curva no ponto x sub 0 e y0. Então, se nós colocarmos isso como alfa linha t sub 0, então, esse vetor aqui, vetor perpendicular, é o vetor gradiente, tá? Então, isso significa que o vetor gradiente, né, é perpendicular às curvas de nível nos pontos. Então, logicamente, se seguimos uma direção, né, segundo a curva de nível, a função não varia, né? Agora, onde nós esperamos o máximo crescimento é num vetor perpendicular a essa curva de nível. Esse vetor perpendicular é dado pelo vetor gradiente, tá? Essa aí seria
a aplicação, não, e a interpretação do vetor gradiente em relação à função, né? Como sendo um vetor que nos leva a seguir uma direção de maior crescimento da função. E isso pode ser explicado também em outros termos, né? Suponha uma montanha aqui, né? Uma montanha, né? Aqui. Nós estamos em um certo ponto e nós queremos chegar rapidamente ao pico da montanha, né? Então, olha, as curvas de nível dessa montanha, ela vai começar grande aqui, né? E aqui vai ficar menor. Então, se nós estamos nessa posição, qual direção seguir para chegarmos ao topo mais rapidamente, né? Se nós seguimos a direção da curva de nível, a função não vai variar. Então, o que deve ser feito é seguir a direção dada pelo gradiente da função. Então, seguindo a direção perpendicular à tangente à curva de nível, né? Seguimos essa direção. Aqui novamente seguimos a direção perpendicular e assim chegamos rapidamente, né, no topo da montanha. Tá certo? Então seria um bom indicador para chegarmos, né, no topo da montanha, seguir a direção do gradiente. Se nós estamos então num lugar, né, de uma montanha e queremos chegar mais rapidamente à cúspide da montanha, né, então qual direção seguir? Então nós temos que adotar a direção do maior crescimento da função. E isso nos está dando para o vetor gradiente. Então, se nós estamos aqui, nós pegamos perpendicular à tangente, né? Chegamos nesse ponto, novamente é perpendicular à tangente, e assim nós chegaremos rapidamente ao topo da montanha. E se nós estamos em algum lugar no topo, perto do topo, queremos chegar à base, a gente faz o percurso inverso seguindo o vetor gradiente também. Pessoal, muito obrigado por sua atenção e espero que vocês tenham sorte na solução aí dos exercícios relacionados com a tarefa 3.